Boa tarde a todos. Boa tarde. Para alguns aqui, o tema não é desconhecido, porque até já foi feito um programa na rádio Vinha de Luz, no programa Entre Dois Mundos, a parábola do juiz iníquo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre iníquo, vem da palavra, é o oposto da palavra equidade, que é igualdade, justiça. Então, o juiz iníquo é aquele que trata as questões de suas relações, principalmente com os clientes, de forma desigual e injusta. E nós vamos falar então do tema, basicamente hoje, vamos falar de justiça. Tanto a justiça dos homens, a justiça terrena, como a justiça divina. E vamos logo iniciar trazendo uma citação que está em Lucas, capítulo 18, versículos 1 e 8, onde resumidamente temos que a história. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E nessa mesma cidade, uma certa viúva que insistentemente o procurava tentando que seus serviços fizessem justiça contra um dos seus adversários. Incomodado com a insistência da viúva, dizia o juiz: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar demais. Bom, quando Jesus disse, faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem, ele quis mostrar para nós, de alguma maneira, o sentido da verdadeira justiça, o verdadeiro justo. Assim como o exemplo de Jesus, ele respeita os direitos alheios da mesma maneira como nós gostaríamos que os outros respeitassem os nossos. Isso daí coloca em prática, para todos nós, a lei do amor e caridade, que é um complemento da lei da justiça. Então vamos grifar esta frase, informando: a lei de amor e caridade é um complemento da lei da justiça. Nesta parábola, então, Jesus nos mostra que devemos confiar na justiça divina. A certeza de que, conforme diz o ditado popular, a justiça tarda, mas não falha. Porque a justiça divina é infalível, ela não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Como ontem nós tivemos a oportunidade de ver aqui, tudo que fizermos aqui é consequência do nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, nossa decisão, e, por consequência, as consequências que das nossas decisões advierem cabem somente a nós. Então, eu digo que as recompensas e as punições que nós venhamos a receber, elas não vêm de Deus, mas vêm exatamente em decorrência dos atos que nós praticamos e das consequências do nosso livre-arbítrio. Então, até mesmo um juiz maldoso, que fosse, ou que seja, como no caso aqui, insensível aos direitos do próximo, ele acabou fazendo justiça à pobre mulher. Por quê? Deus, que é a perfeição absoluta, faz para qualquer um de nós, estejamos certos ou não, sejamos bons ou não, ele faz a justiça, pois que considera todos seus filhos e todos merecem a mesma equidade, a mesma medida. Deus não te diz que você vai ter mais direito que A, B ou C ou menos. Todos são tratados iguais. No entanto, nós precisamos estar atentos aos atos humanos. Verificar se esses atos são sinceros ou se atendem meramente a algum interesse pessoal, né? Passando longe do que seja a verdadeira caridade, a verdadeira justiça. E aí a gente pergunta, já que o juiz informa que fará o trabalho para aquela mulher que tanto insiste e o molesta, ele está sendo justo realmente em trabalhar, em fazer o bem para aquela mulher, atender aquela mulher, ou ele está tentando se livrar da mulher, pensando só em si, em sua comodidade? Então isso aqui nós vamos ver já já. Porque a gente pode estar certo que tudo que a gente suplica a Deus, ali a nossa amiga Didi, que é fã das orações, assim como todos somos, né? Uns mais, outros menos, os que são menos estão aprendendo. Então, sendo Deus justo e digno, como o pedido da viúva, é um pedido justo e digno, será atendido, pois Deus não desampara nenhum dos seus filhos. E
também ele espera que todos nós cumpramos as nossas missões com pureza da alma, com sinceridade, sem más intenções, sem intenções egoístas e, principalmente, sem interesses escondidos, escusos. Ou seja, na verdade, a lei divina nos proíbe que nós humilhemos os desafortunados, aqueles que estão abaixo de nós, que têm menos capacidades. Mas, contrariamente, muitas vezes a gente faz isso, né? No caso enfocado, por exemplo, o juiz arrogante, ele comete uma maldade quando ele, de alguma forma, humilha e despreza a viúva. Ou seja, ele vive dando as costas para ela, ela implora, implora e ele dá as costas, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa de pouca expressão social. Ela certamente não tem recursos, riquezas, e a gente percebe que essa mesma pessoa que se nega a atender uma pessoa simples, ela pode, por outro lado, se desmanchar de atenções e deferências a pessoas ricas que dele se aproximam. Por quê? Ser pobre é algo que pode nos acometer ou não. Mas esta condição não deve ser aquela que determina como nós venhamos ou não a ser tratados. Principalmente por aqueles que têm maior capacidade de entendimento, de conhecimento e que têm, sim, de alguma forma, esta obrigação de olhar pelos desvalidos, né? Então, nessa parábola, o juiz está constatando a pobreza da viúva. Consequentemente, de alguma forma, ele está desprezando. No entanto, quanto mais lastimosa for a posição daquele que nos suplica ajuda, mais cuidado a gente deve ter para não aumentar o infortúnio, ou a tristeza, ou a humilhação dessa pessoa, a gente tem que ter o cuidado de tratá-la de modo a que ela não se sinta ainda mais humilhada, né? E o juiz estava agindo exatamente na direção oposta. Porque o homem verdadeiramente bom, ele procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior. Ele trata aquele mais necessitado de uma forma caridosa, fraternal, de modo que a pessoa que esteja recebendo ajuda, e isso a gente sabe sempre, por exemplo, quando a gente vai num hospital, por que estamos no hospital? Porque estamos debilitados, de alguma forma, seja fisicamente, seja mentalmente. Então a gente já chega para o médico, que aparentemente é um semideus, aquele que tudo sabe e que pode nos ajudar, a gente sempre chega numa posição um tanto mais acanhada, contida, cabisbaixa. Este médico, então, ou este profissional, seja de qual for a área, ao atender alguém que necessite dos seus préstimos, ele tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de não permitir que aquela pessoa, naquela condição, se sinta ainda mais abaixo. Pelo contrário, ele tem que tratá-la com carinho. E por quê? Porque a iniquidade, essa falta de justiça no atendimento das pessoas, é uma espécie de justiça injusta. E é uma injustiça que revolta. Porque o injusto é um homem perverso, criminoso, insensível, seja ele juiz, doutor, pobre, rico. E na esfera moral, mesmo aqui na Terra, nós não deveríamos distinguir os homens pelo dinheiro e pelos títulos que eles possuem, mas sim pelo seu caráter. Ou seja, o iníquo, o injusto, ele não tem caráter, ou ele tem um caráter pervertido, torcido, quando ele decide atender um irmão para simplesmente não ser incomodado, ou seja, estou me livrando, eu não quero complicação, não quero que me incomode. Então, ele pode até resolver o problema rapidamente, mas o que o motiva a resolver o problema é uma condição muito, digamos assim, entre aspas, nociva. Ele não está expressando carinho, caridade ou fraternidade em relação àquela pessoa. Está apenas tentando se livrar dela. Então o juiz, se ele fosse reto, justo e tivesse bom caráter, e fosse cumpridor dos seus deveres,
a viúva teria certamente recebido o deferimento do seu pedido com muito maior antecedência, sem estar o tempo todo batendo na porta do juiz, sem estar implorando, correndo atrás enquanto ele se desvencilhasse, né? E, em relação a essa parábola, Jesus, depois de contar essa história ao povo, ele disse, aspas para Jesus, recordais as palavras do juiz injusto. Se esse homem maldoso fez justiça à pobre mulher, muito mais Deus fará justiça àqueles que merecerem, aos que lhe pedirem, como a viúva pobre, o que for honesto e o que for justo. Ou seja, a deficiência não é, pois, de Deus, mas sim dos homens, porque Jesus bate em todas as portas, inquire todos os corações e os encontra vazios de fé, vazios de crença, vazios de amor a Deus, vazios de caridade. Então, de fato, se mesmo esses homens iníquos, maldosos, perversos, insensíveis ao direito dos outros, insensíveis à moral, como o juiz, do qual o texto nos fala, se eles não resistem ao assédio daqueles que lhes batem a porta com insistência, e para se verem livres de importunações acabam resolvendo as questões, como poderia Deus, que é a perfeição absoluta, deixar de atender aos nossos justos reclamos e solicitações? Então, não vamos esquecer a lição da parábola, né? Peça a Deus somente o que for bom e justo. Ore com fé e Deus te atenderá, embora talvez não tão depressa como você deseje. E nós devemos aprender que o orgulho pela humildade, temos que trocar o orgulho pela humildade, sendo amáveis e não austeros distantes, aliás, afetivamente dos que necessitam de nós. Temos que aprender a trocar também o egoísmo pela caridade, sendo benignos e nunca perversos. Trocar a ociosidade pelo labor, sendo úteis e não inúteis. E também trocar o descontrole pela moderação e pela prudência. Então, os erros acima, aqui ditos, assinalados, são exatamente aqueles que o juiz incorreu e que terá que repará-los. Citando Kardec aqui no Livro dos Espíritos, questão 873, pergunta Kardec, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os Espíritos respondem, está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Ou seja, a gente não precisa ser letrado, não precisa ser juiz. A gente sente o que é justo e o que é injusto. Né? Não é uma coisa que a gente adquire e aprende. Isso está em nós, a gente percebe isso. E é fora de dúvida que o progresso moral, claro, ajuda a desenvolver esse sentimento, mas ele não dá. Ele ajuda, mas não dá. Por quê? A gente vê claramente aqui que o juiz, um homem estudado, letrado, com posses, possivelmente, ele tem tudo, mas não adquiriu o sentimento. Então esse progresso moral não dá esse tipo de sentimento para as pessoas. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente os homens simples e incultos têm noções mais exatas da justiça do que aqueles que possuem grande cabedal de saber. Então, a pobre viúva tinha essa noção e acabava se exasperando diante do desdém do juiz. Outra coisa, no caso do juiz, o homem, para julgar bem, é preciso que não veja. Nós temos a nossa representação da justiça em toda parte do mundo, é uma deusa com os olhos vendados. Por quê? Porque quando nós tiramos as vendas dos olhos, a gente tende a observar cada um, como está vestido, como se porta, como que chegou num carro bonito, chegou a pé, chegou numa bicicleta, se veste bem, se veste mal, é pobre. Todo esse primeiro contato que a gente tem com as pessoas já vão trazendo para nós, vão formando para nós uma imagem do que seja aquela pessoa. E quando isso acontece, pode acontecer, em geral acontece,
que nós temos uma preconcepção a respeito de quem seja aquele que está se aproximando de nós. Por isso, a famosa frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E no caso aí, o juiz também incorreu neste erro. Ele não estava atendendo a pessoa com os olhos vendados. Ele estava vendo quem era a pessoa. É uma pobre de uma viúva, uma pessoa sem recursos, provavelmente, que vem aqui, não tenho dinheiro para pagar meus honorários e eu vou tentar me desvencilhar. Mas tanto ela insistiu que ele foi obrigado a atendê-la, né? Então, essas inclinações pessoais que a gente tem a respeito do julgamento que a gente faz de cada pessoa, elas acabam prejudicando, principalmente neste caso, a este senhor, que era um juiz. Então, é mais provável o homem praticar justiça de olhos fechados que de olhos abertos. Também no Livro dos Espíritos, questão 876, Kardec traz: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Disse Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. É o guia mais seguro, né? Que é a nossa própria consciência. Foi o instrumento de melhor avaliação que Deus poderia ter dado para nós, é a nossa própria consciência, né? É o guia mais seguro. E em todos os tempos, sob o império de todas as crenças, o homem acabou sempre se esforçando para que prevalecesse o seu direito pessoal. E aí entra uma coisa importante da doutrina e da religião cristã, e ainda rediviva pela doutrina espírita, que é que ela tornou o direito pessoal, tornou ele como uma base para o direito do próximo. Ou seja, o cristianismo, e nós aqui no espiritismo, vemos que realmente isso, como cansamos de falar, né, querer para nós o que querer para o outro o que o outro quereria. Querer para o outro o que quereríamos para nós. Então esse direito pessoal, ele é intransferível. Todos se sentem no direito de ter estas boas inclinações dos seus semelhantes em relação a si mesmo, né? E ainda na questão 877 do Livro dos Espíritos, temos que, se precisamos viver em sociedade, nós temos obrigações. E a mais importante delas é, sem dúvida, essa: respeitar os outros. Se a gente agir assim, estaremos sempre agindo com justiça. Mas nós não podemos torcer no entendimento de que todos os homens devem exigir para si direitos absolutamente iguais a todos os seus semelhantes. Porque, nesse caso, nós não teríamos na sociedade humana a estratificação social. Aqueles que sabem mais, aqueles que têm mais, aqueles que decidem mais. Por quê? Se não houvesse a subordinação ordeira, não é imposta pela lei, pelo machado, pela força. Se nós não tivéssemos na sociedade esses graus de subordinação, nós cairíamos no verdadeiro caos. Porque todos fariam o que quisesse fazer a seu bel prazer. Então, quando a gente fala aqui de subordinação, não é essa subordinação imposta pela força, mas pela compreensão de que existem uns mais capazes e habilitados que outros. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Eu, quando estou aqui na frente, me percebo claramente essa estratificação. Tem palestrantes e tem palestrantes. Então, a gente tem que ter essa noção de estratificação em todos os campos. Eu estou usando isso aqui como é quase uma paródia, palestrante. Mas a gente tem isso na sala de aula, na aula de matemática. Poxa, aquele sabe tanto, eu sei tão pouco. Aula de português, lê que é uma maravilha, escreve, redige, eu não consigo fazer um parágrafo. Então, a estratificação se dá pelas qualidades, pelas capacidades que cada um tem de per si, uns mais, outros menos. Então, na verdade, essas capacidades, ao invés de nos colocar numa posição como a do juiz, ela precisa de mim, pois ela que espere, ela que corra atrás. E eu continuo humilhando, eu continuo fazendo ela correr atrás. Não,
esta condição que nos separa dos outros em grau de capacidade, inteligência, ou seja lá o que for, ela deve servir para que a gente trabalhe visando a harmonia social, ajudando uns aos outros, né? Guiando todos, né? Para que sejam prósperos, para que haja essa igualdade, para que não haja nenhuma anarquia, porque do contrário, se a gente for viver como viviam os nossos antepassados bárbaros, seria um olho por olho, dente por dente. Eu posso mais, eu sou mais forte, eu te massacro, eu te subordino, eu te imponho à força a minha vontade. E não estamos mais nesta psicosfera, né? Então, os direitos naturais não são os mesmos para todos os homens? São, desde os mais humildes até o de posição mais elevada. E por que que nós não entendemos, enfim, que aqui, no plano infinitamente inferior ao divino, por que que a gente não faz disto uma cartilha, né? Se eu sei mais, eu vou ajudar quem sabe menos. Mas ainda não acontece assim, né? Por exemplo, uma frase aqui, que eu liguei logo aos filósofos gregos, né? A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for concebida ou concedida à sabedoria. E a sabedoria não é algo só de conhecimento, a sabedoria é um entendimento geral de como a gente deve se portar em sociedade em relação aos próximos. Então, na antiguidade, Sócrates, em algum momento eu li, ainda quando eu era adolescente, que Sócrates, ou lemos juntos, em algum momento, Sócrates dava à sabedoria dos filósofos a credencial para que eles fossem os governantes, porque eles então saberiam medir exatamente como conduzir a sociedade de modo o mais igualitário possível, menos iníquo possível. Por quê? Porque estaríamos nos livrando do egoísmo, daquele olhar para só nós mesmos, né? Então nós aprendemos na parábola que, embora a personagem fosse uma viúva de classe de pessoas vulneráveis da época, ela estava determinada a alcançar o seu objetivo. E ela se entregou ao seu propósito. Ela correu atrás do juiz, ela bateu na porta. Então nós temos que pedir para obter e buscar para achar. E bater a porta para que ela se abra pela perseverança, pela insistência, com força, com vontade e fé. Ou seja, orar, confiar e trabalhar. E nós não devemos perder a esperança. Devemos orar com fé sem desistir. Se até uma pessoa ruim atende o pedido de alguém que não o para de importunar, quanto mais fará Deus diante das nossas orações. Então, a princípio seria isso. A fé, nesta parábola, então, é simbolizada pela persistência da viúva em procurar e pedir ajuda para ser atendida pelo juiz. E uma fé robusta proporciona perseverança, energia e recursos para vencer os obstáculos, enquanto uma fé vacilante gera incerteza, hesitação, facilitando a ação dos adversários. Então a viúva agiu com muita perseverança, com muita fé, ela acreditava e inclusive julgava que estava sendo alvo de uma injustiça, porque aquele que tinha mais tinha que dar mais. Ela acreditava em Deus e tudo que eu pedi a Deus, eu sei que Deus vai me dar. Talvez não agora, não já, mas vai me atender. Por que que este homem, que tem o conhecimento e pode me ajudar, não o faz? Ela não se intimidou, correu atrás, bateu até que ele acedesse e a servisse. Ela fez o que tinha que fazer. Ele fez o que tinha que fazer, mas por meios transversos, para se livrar de uma incomodação. Era isto. Muito obrigado a todos.